Vamos iniciar agora o segundo bimestre do semestre. A gente vai iniciar falando de quê? De depressão na terceira idade. Por que a gente vai falar de depressão na terceira idade? Porque a depressão é uma das doenças mentais que mais atinge os idosos. Na realidade, é, a depressão ela é um tema que a gente deve falar, né? Sempre, porque não atinge somente a terceira idade, né? Ela atinge muito a terceira idade, por isso que a gente está falando aqui, mas ela atinge o meio em geral. Todos nós é, podemos ter ou adquirir uma depressão. Então, essa é uma doença muito grave. É, Às vezes as pessoas não dão muita importância para a depressão. Às vezes pensam, muitas pessoas dizem que é frescura, outras dizem que não acreditam nisso. Mas já é comprovado que existe, que tem e que ela é bem grave mesmo. E se a gente não tomar as devidas precauções, os devidos cuidados, a devida atenção, ela pode se tornar uma coisa muito pior e muito é, levando a pessoa até ao óbito, né? A prevalência da doença e como ela se manifesta pode variar de acordo com a situação vivida pelo idoso. Como que ela pode afetar de acordo com a situação vivida pela pessoa? Às vezes ela se dá porque esse idoso, essa pessoa, ela sofre o que? Uma violência doméstica, ela, ela vive mais sozinha do que no convívio das pessoas ou dos familiares, ela não tem uma rotina ativa. Por exemplo, um idoso aposentado, mesmo que morem com seus familiares, lógico que os familiares vão ter seus compromissos, vão ter seus trabalhos, vão ter suas atividades diárias, e o idoso não. O idoso, muitas vezes, ele fica só em casa. E aquilo é uma rotina para ele que para muitos às vezes causa a depressão, entendeu? Causa tristeza, causa tudo isso que pode levar à depressão. Então, o que o familiar, ou o cuidador, ou a pessoa que é responsável por esse idoso, ele pode estar fazendo é, para prevenir esse tipo de situação? Fazer uma rotina para ele, estabelecer uma rotina para ele, colocar ele em programas de cuidado ao idoso, de atividades ao idoso, tentar incentivar esse idoso, esse senhor, essa senhora a querer fazer alguma coisa, alguma atividade, ou querer, muitas vezes tem também trabalhos que sejam compatíveis com a idade, com o ritmo dele. Às vezes, muitas vezes tem idosos que são meio não querem tal, são meio retrógrado, né, nas questões de fazer alguma atividade física, alguma atividade social, alguma coisa assim. Tem muitos idosos que não gostam de estar fazendo esse tipo de coisa, mas a gente, como no papel de profissional, no papel de familiar, a gente tem que incentivar, a gente tem que procurar fazer com que ele entre nessa rotina, nessas atividades, para tentar evitar essa situação. Uma pesquisa nacional de saúde mais recente, de 2013, identificou que 11,2 milhões de brasileiros sofrem dessa doença. Como a gente falou, né? Uma doença que afeta muita gente, pode afetar eu, pode afetar vocês, pode afetar todo mundo. E a gente nem perceber que ela está lá, que ela tá na gente. Quando a gente vai perceber já é um pouco tarde. Então, por isso que a gente tem que dar a devida atenção necessária
essa doença que é silenciosa e quando a gente vai ver, tá bem difícil de ser revertida. A faixa dos 60 a 64 anos lidera o ranking, com 11,1% dos indivíduos diagnosticados. Então, a gente vê que a faixa etária de 60 a 64 anos, o mais, vamos dizer assim, então, a população idosa são os mais afetados, justamente por isso, justamente por o seu corpo já está debilitado, a sua mente está debilitada, as pessoas tendem a não estar muito presente na vida desses idosos, não colocar eles, inserir eles no meio das pessoas, tendem muito a excluir esses idosos. E é isso que a gente não deve fazer.